Canto 11. No primeiro recinto do Purgatório, Dante e Virgílio ouvem Umberto Aldobranesco, não podem, porém, identificá-lo em meio à turba dobrada ao peso das gigantescas pedras. Dante reconhece o pintor Oderísio de Gúbio. Ó Pai nosso, que estais no céu, porém não circunscrito, mas sim por dedicar maior amor às primeiras de vossas criações, que todas as criaturas louvem vosso nome e poder, nas vossas três pessoas. Venha a nós a paz do vosso reino, que aspiramos a alcançar, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, como a vontade própria dos anjos se humilha ante o querer vosso, sob os doces cantos do Hosana, assim se humilhem os homens. Dai-nos o pão cotidiano, sem o qual, neste áspero deserto, retrocede o que julga andar avante. E à medida que perdoamos a quantos nos fazem mal, perdoa, benigno, os nossos pecados, sem olhar a pequenez de nosso merecimento. Nossa virtude, que tão facilmente se deixa abater, não a sujeiteis à prova com a tentação do inimigo, mas fortalecei-a contra ele, que a procura vencer. Esta última prece, Senhor, não a fazemos por nós, que de seus efeitos já não temos necessidade, mas pelos que ficaram para trás. Assim avançavam as pobres sombras, curvadas ao peso de suas culpas, como em pesadelos que sofremos às vezes. Cruzavam, ofegantes, o primeiro círculo, expurgando-se das manchas trazidas do mundo terreno. Se lá por nosso bem elas oram, aqui no mundo o que podemos dizer ou fazer em benefício de quem já recebeu o sinal da graça? Ajudemo-las, com nossas preces, a lavar as impurezas do pecado, para que, sem jaça, alcancem o páramo estelar. Que justiça e piedade consigam para vós breve alívio, a fim de que possais livremente mover as asas, conforme é vosso desejo. Socorrei-nos, agora, indicando-nos a vereda mais curta e menos escarpada, se mais de um caminho existir para a escalada, pois este a quem acompanho, gravado ainda pelo peso das carnes de Adão, por mais que se esforce, é a custo que avança. As palavras com que se deu resposta às palavras do meu guia não identificaram quem as pronunciava. Mas ouvimos, vinde conosco à direita, ao longo da encosta, e encontrareis o passo que melhor há de servir a esse ainda vivo. Não pelo peso da pedra que, domando meu orgulho, mantém no solo o meu olhar, gostaria de fixar o rosto desse que vive, a fim de constatar se não o conheci e obter que me seja compassivo. Nasci na Itália, de toscano ilustre. Guglielmo Aldobrandesco chamou-se meu pai e presumo que seu nome vos seja conhecido. A glória e o renome do sangue antigo tamanho orgulho em mim despertaram que deslembrado da origem comum das criaturas por todos os homens alimentei desprezo. Nesse estado morri, conforme é sabido por todos os seneses, e em Campagnatico sabem-no até mesmo as crianças. Humberto foi meu nome, a punição pelo orgulho desmedido não tocou somente a mim, mas coube por igual a todos os meus. Bem mereci, portanto, este fardo que meus passos embaraçando demonstram o acerto da justiça divina. Se não paguei quando estava vivo, é justo que pague morto. Curvei a cabeça enquanto escutava. Um daqueles, não o que falava, mas outro, estorcendo-se debaixo do fardo, fixou-me e, reconhecendo-me, gritou meu nome, com esforço mantendo em mim o seu olhar. Contudo, caminhávamos, e eu ia como ele escurvado. Eu lhe disse, não és Oderísio, mestre da iluminura? Volveu-me, irmão, mais coloridos e mais alegres são os trabalhos que atualmente agradam, como aqueles de Franco de Bolonha. A sua glória é também minha, em parte. Esta verdade não proclamei no mundo, quando vivo, pois a isso me impediu o mundano desejo de em tudo ser o primeiro. Dessa soberba aqui se paga a pena. Estaria em pior lugar, não houvesse mostrado a Deus que de meus pecados, no extremo momento, me arrependera. Ó glória vã dos ímpetos humanos! Quão pouco dura o verde no cimo, se não seguido de época medíocre. Cimabue julgou ter o cetro da pintura, mas hoje sua fama é menos que nada, o nome de Giotto, por outro lado, é celebrado, Assim um guido a outro tomou o cetro da poesia e bem provável é haver nascido o que a ambos há de superar. A glória mundana não é senão sopro de brisa que ora vem daqui ora dacolá mudando o nome conforme muda de lado. Que fama haverá, pois, de ti, ao fim de um milênio, quer deixes a vida no extremo passo da velhice ou ao tempo do inconsciente balbucio infantil? Pois da eternidade a face, o mais dilatado tempo é menos que um bater de cílios lá do céu no mais tardo círculo. Cimabue parecia acreditar ser o maior pintor de seu tempo.
O juízo crítico atribuiu esse privilégio a Giotto de Bondone, discípulo daquele. Asterisco. Esse que caminha à minha frente a tão lentos passos foi a seu tempo, na Toscana, senhor de grande renome. Agora é apenas lembrado em Siena, onde dominava quando ela foi atacada pela fúria florentina, poderosa então quanto é hoje desprezada. A fama dos homens, flor que se abre e definha à mercê do mesmo sol que a fizera vingar. Disse-lhe eu, o teu dizer instila-me humildade e abominação ao orgulho. Mas quem é esse a quem te referiste? Respondeu, é Provenzano Salvani e aí vês no que resultou a presunção de com suas mãos subjugar Siena. Deve caminhar assim, sempre curvado, sem jamais deter-se, desde sua morte. É sua paga por ter se dedicado à soberba no mundo. E eu, se o espírito do homem que no fim da vida se arrependeu de seus pecados deve aguardar lá embaixo, no antepurgatório, até que se escoe tempo igual àquele que viveu, contando com o só auxílio das orações, como se explica haver podido Provenzano chegar aqui em cima? Respondeu-me, quando tinha poder, percorreu por vontade própria, e com humildade, a cidade de Siena, qual pobre penitente esmolou, a fim de obter o resgate de um amigo tido em prisão pelo rei Carlos. Nesse mister tremeu, mísero e angustiado. Mas não direi. Se julgas que meu falar é obscuro, teus conterrâneos hão de te fazer conhecer, bem pronto, quanto custa sofrer. O gesto de Provenzano livrou-o de penar mais atrozmente. Canto 12. Os dois poetas continuam seu caminho pelo primeiro terraço do purgatório. Um anjo lhes indicará a passagem para o próximo recinto. Íamos, como os bois levados lado a lado pelo jugo, eu e aquela alma opressa, quando meu mestre aconselhou, deixa de estufa-la agora, sigamos em frente. Convém dar mais velocidade a nosso barco, valendo-nos de vela e remo. Pus ereto o corpo e comecei a andar, segui os passos de Virgílio, embora meus pensamentos continuassem modestos e humildes. Movendo os pés mais rapidamente, busquei não ficar atrás do meu mestre. Ele me disse, mais fácil te será a caminhada se atentares para o solo em que pisas. Tal qual, nas sepulturas dispersas pela terra, as lápides pretendem manter viva a memória dos mortos pelo aflorar das lembranças que só impungir as almas piedosas, assim vi, esculpidas com bem maior qualidade artística, muitas figuras sobre o leito da estrada que subia, ao longo da encosta. Viu ser mais nobre do que qualquer outra criatura, que terminou expulso do céu, qual raio fulgurante. Também vi Briareu, fulminado pelo projétil celeste, gelidamente estendido sobre o solo. Timbreu, Marte e Palas vi ainda ostentando suas armas, reunidos ao redor de Júpiter, seu pai, a fitar os esparsos membros dos gigantes derrotados. Vi Nemrod volver o olhar espavorido para os companheiros que, como ele, junto a Sanaar, se perderam pela soberba, na feitura da obra desmedida. 2. Ó Níobe, com que tristes olhos figuravas ali, entre os mortos, 7 mais 7 filhos teus. 3. Ó Saul, ali estavas, extinguida a vida pela tua própria espada, tal como se deu na montanha de Juboé, a qual, depois disso, nunca mais recebeu a bênção da chuva ou do orvalho. 4. Ó arame enlouquecida, pude ver-te já pela metade em aranha transformada, entre os escombros da obra que de teus males foi a causa. Ó Roboão, a que temor já não causa o teu franzido senho, antes, cheio de susto, estás de fugida em célere carruagem. Ainda mostrava o duro pavimento como foi que Alcmião obrigou a mãe a pagar mui caro seu funesto adorno. Mostrava ainda, exemplo de feroz castigo, Senaqueribe assassinado, em um templo, por seus próprios filhos. Exibia a desgraça e o cru exemplo de Tâmeres dizendo a Ciro, tiveste sede de sangue, sacia-te agora. Indicava como haviam fugido os assírios em seguida à morte de Holofernes, e os castigos que nessa fuga conheceram. Pude ver Troia, inflada de soberba, reduzida a pó e ruínas. Ó poderoso Ilion, quão humilhante foi o teu final! Asterisco 1. Trata-se dos cadáveres dos gigantes que haviam ousado assaltar a morada dos deuses. 2. A obra mencionada é a Torre de Babel. 3. Tendo 7 filhos e 7 filhas, Níobe quis humilhar Latona, que só teve 2 filhos, Apolo e Diana, furiosos, estes 2 mataram a flechadas os 14 filhos de Níobe. 4. Derrotado pelos filisteus no monte Juboé, Saul, primeiro rei de Israel, matou-se com a própria espada. Asterisco. Que artista, no cinzel ou no pincel, pudera deixar sombras e figuras passíveis de maravilhar o observador dotado do mais alto espírito crítico?
Mortos os mortos e vivos os vivos, assim os contemplei, e mesmo aquele que alcançou ver os originais desses fatos não viu algo mais perfeitamente verdadeiro do que eu vi no chão enquanto o cabisbaixo avançava. Curvai a fronte, abandonai a postura altiva, filhos de Eva, e observai sob os pés o vosso caminho sombrio. O sol desenhara seu giro pelo céu bem mais adiante do que eu pensava, absorto, aquele que sempre atentamente caminhava ao meu lado disse, levanta a cabeça. Basta de caminhar tão absorvido. Observa aquele anjo que a toda pressa vem ao nosso encontro. No curso do dia, passou já a 6ª hora. Reveste de reverência teu olhar e teus gestos, para que o anjo nos deixe subir à altura seguinte. Amanhã deste dia que termina não retornará. Habituara-me a seguir o princípio do meu guia, de bem aproveitar o tempo. Foi por isso que em suas palavras não encontrei exagero. Junto a nós chegava aquele ser formoso, trajando branco, resplendente a face qual trêmula estrela matutina. Abertas as asas e estendidos os braços, bradava, vinde. Estão próximos os degraus pelos quais se pode subir e o aclive é mais brando. Poucos são os que podem ouvir este convite. Ah, raça humana, que Deus criou para voar nas altas esferas. Por que te aniquila o mais tênue vento? Guiou-nos para degraus escavados na rocha, e com uma das asas me roçou a fronte, tranquilizou-me na subida. Quem pela face direita subir aquele monte donde se avista a igreja que domina Florença, ao pé do Rubaconte, percebe que a inclinada escarpa é vencida graças aos degraus abertos na rocha em um tempo quando ainda a malversação e a falsificação estavam longe de turvar a tarefa cívica dos florentinos. Do mesmo modo, onde eu me achava os degraus atenuavam a fragura da rocha, entre um e outro círculo, quem subisse se encontraria comprimido pela penedia de ambos os lados. Galgávamos os degraus quando ouvimos cantar Beate Pauperis Spiritu. Então suave voz que não alcanço descrever por mais que me esforce. Ah! Quão diversos são estes círculos daqueles antros infernais! Aqui, cantares divinos, lá, gritos irados. Quanto mais subia eu os degraus santificados, mais ágil me sentia. Mesmo na planura anterior, nunca me parecerá tão fácil seguir caminho. Observei, diz-me, mestre, qual fardo ingente me foi retirado. Sucede que neste rápido e íngreme caminhar não sinto mais cansaço. E ele me respondeu, quando os pp que ainda tens traçados com nitidez sobre a fronte forem apagados, hás de ver como a alma posta em pureza pode aligeirar o ritmo dos pés, a ponto de nenhum cansaço desde então sentir. Ao contrário, alegria há de ser para ti a continuação da caminhada. Como quem, tendo algo na cabeça que lhe foi colocado sem que soubesse, começa a suspeitar de algo estranho pelos sinais que os passantes lhe fazem, e termina por levar a mão à cabeça, assim foi que, levando à minha cabeça os dedos da mão direita, percebi que das letras PP traçadas pelo anjo havia apenas 6. O mestre, que me observara, sorriu. Canto 13. Dante e Virgílio encontram, no segundo recinto, as almas dos invejosos, elas nada viam, pois, suas pálpebras estavam costuradas nos olhos por fios de metal. Dante fala com Sápia, uma dama de Siena. Atingíramos o alto da escada, onde novamente o monte tinha a passagem estreitada no caminho das almas que sobem espiando os pecados. Uma cornija cingia a colina inteira, diferindo da anterior apenas por apoiar-se em arcos menos largos. Não exibia, como a outra, formas de figuras em relevo. Era toda lisa, desde a entrada escarpada, e tinha a cor neutra da pedra. O guia me disse, se ficarmos esperando quem nos mostre o caminho, receio que nos atrasemos. Erguendo os olhos para a posição do sol, firmou o corpo sobre o pé direito e voltou-se para a esquerda. Disse, tu, a quem por completo me entrego, pois és luz clara que tudo ilumina, conduz-nos, aqui, pelo caminho que melhor se oferece, aclarando o recinto. És quem aquece o mundo, luzindo sobre ele. Se razão mais alta do que a nossa não impede, faz com que teus luminosos raios nos guiem sempre. Distância igual àquela que na terra se conta por milha havíamos coberto, dado que o desejo apressava nossos passos, quando julgamos perceber, voando em nossa direção, alguns espíritos invisíveis, alternando em doces vozes convites para a frequência à mesa de amor e caridade. A primeira das vozes que por nós passou disse com clareza, Vinum non habem, e a frase ainda repetia, muito além do ponto em que nós achávamos. Mas antes de perder-se aquela voz, outra nos dizia, sou Orestes, e sem demora para o além dirigiu-se. Que vem a ser isso, mestre?
clamei. Mas tão logo pronunciei tais palavras, eis que a terceira se fazia ouvir: amai os vossos inimigos. O mestre foi dizendo: este círculo faz purgar a culpa da inveja. É o amor quem vibra o instrumento de castigo, pois o corretivo desse mal é bem o seu contrário, a caridade. Antes de que atinjas o portão que dá entrada ao círculo seguinte deverás ter disso exemplo, segundo firmemente creio. Por ora fixa atentamente à frente e verás, ao longo da parede rochosa, multidão de espíritos a esperar. Pus-me mais atento do que nunca. Pude assim distinguir sombras inúmeras, envoltas em mantos da cor da fria rocha. E quando ainda um pouco mais adiante fomos, ouvimos que invocaram: rogai por nós, ó Maria. E outros invocavam Pedro, e Miguel, e muitos outros santos. Não acredito caminhe pelo mundo homem de coração indiferente a ponto de não se comover com o que então presenciei. Aproximei-me, procurando distinguir melhor em cada sombra qual fosse o seu aspecto e o seu gesto. Quando constatava seu sofrimento, lágrimas sem conta me rolaram pelas faces. Um ao outro servia de arrimo e todos na rocha buscavam alívio, cobertos de cilícios. É assim que os cegos, aos quais falta o mais necessário, nos dias de indulgência vão pedir esmolas ao redor das igrejas, uns aos outros sustentando, coisa que nos corações bondosos logo desperta a piedade, menos pelo soar das palavras rogatórias do que pelo testemunho do comum sofrer. E como aos olhos dos cegos o sol não chega, assim também, no lugar que ora descrevo, não queria a luz do céu alcançar aquelas sombras. Um fio de ferro lhes fechava as pálpebras, tal qual se usa para reduzir a fúria do gavião selvagem, o qual nem por isso se mostra tranquilo. Pareceu-me indigno andar ao seu redor, buscando reconhecer-lhes as feições, quando não podiam observar as minhas. Mudamente pedi ajuda ao mestre, com os olhos. Sem esperar que eu insistisse, ele disse: fala, mas sê breve e arguto. Virgílio caminhava, nesse instante, daquela banda do caminho onde nenhum resguardo protege contra o precipício. Do meu outro lado ficavam as almas cujos olhos costurados vertiam lágrimas abundantemente. Comecei, ó almas, que estáis seguras de chegar a contemplar o excelso lume, ambição que é vosso desejo único. Que a graça apague em vós todos os traços do pecado, de modo que limpidamente perpasse por ela o fio luminoso da vontade, a fim de que me digais se há gente que tenha vindo da Itália. Talvez possa eu reconhecer alguém. Todos somos cidadãos da mesma pátria, mas tu perguntas quem de nós viveu na saudosa Itália. Tais palavras pareceu-me ter ouvido, em resposta às minhas. Mas de longe vinham, avancei então, para melhor conhecer a quem me devia reportar. Uma sombra entre as demais parecia aguardar-me, eretomento, como se em linguagem de cego perguntasse: quem? Perguntei: tu, que para subires te purificas no sofrimento, se és quem há pouco respondeu ao meu apelo, dize-me quem foste, e de onde vieste. Fui Ceneza. Choro, implorando perdão àquele que pode perdoar, ofereço reparação pelos muitos pecados de uma vida daninha. Sábia não fui, embora sábia me chamasse. Maior felicidade tive ao saber da infelicidade alheia do que gozando a minha própria aventura. E para que não creias que te engane, conhecerás quão desatinada fui pelo que te vou narrar, sucedido já no declinar da vida. Estavam os meus conterrâneos nos campos de Cole, dando ao inimigo combate, e eu pedi a Deus que se opusesse aos que por mim lutavam. Derrotados, puseram-se em triste fuga e eu, vendo-os envoltos na desgraça da perseguição, alegrei-me como nunca. A tal ponto chegou a minha ousadia que, para o céu erguendo o olhar, clamei contra Deus: já não o temo, sonora qual mel a gozar no meio do inverno uma tépida bonança. Paz roguei a Deus quando o fim da vida me chegou, não poderia resgatar a grande dívida com que minha alma estava onerada se o bom Pier Pettinagni em suas santas orações, movido por espírito de caridade, não se houvesse de mim lembrado. Mas quem és tu que nos podes interrogar, podendo respirar e enxergar livremente? Eu lhe disse: os olhos também eu os terei ligados aqui, embora por tempo curto, pois grande não é a minha falta no terreno da inveja. Bem maior é o receio que tenho do tormento que se conhece no primeiro círculo, e isso a ponto de já me parecer pesar-me sua carga. Ela me perguntou: quem te conduziu até aqui, para o meio de nós, e te faz estar certo de que ao mundo tornarás? E eu: este que ao meu lado permanece silencioso. Eu ainda vivo e se pretendes que lá na terra obtenha sufrágios em teu favor, usa comigo de sinceridade. Tornou-me ela: maravilha-me tanto o que dizes. Sem dúvida tens o favor divino.
rogo-te, pois, me auxilies com tuas orações. Pelo que te for mais caro, quando voltares a pisar a terra da Toscão, aviva o meu nome entre meus descendentes. Irás encontrá-los entre a gente estulta que se esforça em vão em Talamone, onde, tal como ao tempo em que se procurava o curso do Diana, os almirantes irão nele se afundar. Canto 14. Ainda no segundo recinto do purgatório, onde se encontram os invejosos, Dante é interrogado por espíritos cujos olhos estão costurados. Quem é este que nos vem visitar sem que a morte lhe tenha ordenado isso, e que pode cerrar e abrir os olhos à vontade? Ignoro quem seja, mas sei que não vem sozinho. Interroga-o tu, que lhe estás mais próximo, e assegura-lhe que terá boa acolhida. Assim, à minha direita, 2 espíritos falavam a meu respeito, alçando ambos as tristes cabeças. Disse-me um deles: ó alma que ainda ligada à prisão corpórea podes escalar o caminho do céu, acede em consolar-nos, segundo os princípios da santa caridade, e dize-nos quem és e de onde vens. É enorme nossa surpresa ante tua aparição. Eu lhes disse, através da Toscana flui um rio que humilde nasce em Falterona e por mais de 100 milhas estende o curso. Desde um sítio à sua margem conduzo este meu corpo cansado. Inútil seria dizer-vos quem sou, pois, meu nome não ganhou ainda notoriedade. E me respondeu uma das almas, se bem entendo, ao falar de rio, fazias referência ao Arno. A outra sombra interrompeu, por que não mencionaste do rio o nome verdadeiro? Tal palavra possui talvez sentido mau? Quem lhe respondeu foi a sombra que falou primeiro, isso não sei, mas bom seria que também o nome do vale por onde tal rio passa fosse esquecido por todos. Desde o nascer, lá onde é rica de águas a serrania que Pelor unira outrora, e percorrendo regiões menos irrigadas, até o ponto em que o mar recebe compensação pela água que o céu lhe toma, graças à evaporação que dá vida e volume a muitos rios, todos os homens, nesse trajeto, livraram-se das virtudes como se fossem víboras, ou por efeito do clima adverso ou por código moral que repele o bem. Os habitantes desse triste vale tiveram tão mudada sua condição humana que parecem apacentados pela maga Circe. Principia o rio por abrir caminho entre porcos dignos de bolotas e não de manjares gratos ao paladar do homem. Baixando o curso, encontra gente acostumada a aparentar virtudes que não possui, povo do qual o rio, por desdém, desvia o curso. Vai baixando rumo à planura, e quanto mais engrossa esse maldito e infeliz caudal, mais encontra cães mudados em lobos. E rompe em leito dilatado e depara raposas tão matreiras que armadilha alguma logra aprisioná-las. Do futuro direi coisas espantosas a quem me quiser ouvir. E bom será, para este que me ouve, conservar tais palavras na memória, pois oportunidade encontrará de verificar que a verdade é que me inspira. Vejo teu neto, feito caçador, perseguir aqueles lobos sobre a margem desse rio maldito, destruindo-os todos. Vende a carne deles quando ainda vivos, mata-os depois, como se abate reis inútil. A muitos priva da vida e a si mesmo priva da honra. Sai ensanguentado da amarga selva, deixando-a de todo exangue. Quem ouve um aviso de perigo mostra-se perturbado, seja qual for a desgraça mencionada. Assim ficou outro espírito, que, tendo-se voltado para entender melhor, triste se pôs ao conhecer tais profecias. Ouvir a um e assistir do outro ao gesto fez-me curioso de saber quem fossem. Roguei me satisfizessem. O espírito que iniciará a conversação recomeçou. Queres que eu diga meu nome, quando não quiseste revelar o teu? Mas sendo evidente que por Deus é favorecido, não me furtarei ao que pedes, sou Guido Del Duca. Meu sangue por tal forma se excitou sob o mal de inveja, que sorriso surpreendido em rosto alheio no meu rosto espargia rancor. Estou colhendo o que semeei. Ó raça humana, por que induzes o coração a inclinar-se por aquela paixão malsã que não permite a partilha da felicidade? Este ao meu lado é Renier, honra e glória da casa dos Calboii, em cuja estirpe ninguém lhe herdou valor. E não somente a sua gente se fez mísera de virtudes entre o pó e as montanhas, entre o mar e o Reno, renunciando àquela bondade necessária à verdade e a uma vida honesta. Mas, pior ainda, pela extensão de seus domínios alastram-se o vício e a desordem, de modo que nenhuma cultura sadia é ali possível. Onde estão os bons Lisio e Arrigo Manardi? E Pier Traversaro? E Guido de Carpigna? Bolonha, quando terás um novo Fabro? Quando surgirá em Faenza outro Bernardim de Fosco, tronco robusto nascido de modesta semente? Não te espante o meu prantear, ó toscano, pois rememoro nossos coetâneos,
Guido da Prata, Azugolino, e Federigo Tignoso e sua gente, e as grandes casas Traversar e Anastasia, dignas de meu lamento por se extinguirem sem herdeiros, damas e cavaleiros, de cuidados e gestos inspirados em amor e cortesia, já não se veem nessas terras onde os corações se fizeram empedernidos. Ó Bretinoro, por que não desapareces, depois que as melhores entre as tuas famílias fugiram para não se contaminarem com os teus pecados? Bem fazem os condes de Bagnacaval, que não têm mais filhos homens, a mal haja a estirpe de Castrocaro e pior ainda de Confio, que geram fidalgos tão perversos. Bem farão os Pagan quando os deixar o demônio, sem que, no entanto, jamais possam livrar-se da triste pecha. Ó Ugolin de Fantolin, seguro ficou o teu bom nome, pois já não tens varão que o possa deslustrar. Mas segue, agora, ó Toscano, pois me amarguram tanto as lembranças da pátria que o pranto me consola mais do que as palavras. Sabíamos que aquelas almas podiam ouvir nossos passos, e que, calando-se, nos asseguravam quanto ao acerto do caminho escolhido. Tendo-as deixado, eis que nos ares vibra esta voz repentina. Quem me encontrar, me mate, que fugiu tal trovão ao se afastar, se a nuvem que o contém se rompe. Assim que cessou esse clamor, sucedeu outro de igual fragor, como um trovão depois de outro trovão, soa Glauro, transformado em rocha. Procurando aproximar-me de Virgílio dei um passo, não avante, mas lateral. Já por todos os lados estava quieto o ar, e o mestre disse: este troar deveria significar para o homem freio capaz de contê-lo em seus limites. Mas mordei sempre o anzol, agarrando a isca que vos é dada pelo demônio, sem dar importância a freios ou advertências. Chama por vós o céu que vos cerca, exibindo belezas eternas, mas vossos olhos estão fixos à terra, pelo que sois punidos pelo Todo-Poderoso. Canto 15. Dante e Virgílio alcançam o terceiro recinto, e deparam os iracundos. Dante experimenta uma espécie de visão, voltando a si, vê que se adensa à sua frente uma nuvem de fumaça. O espaço da esfera de luz, que, tal qual uma criança, está sempre em movimento, mediava entre a terceira hora e o crepúsculo. Declinando o sol como que para na noite dar entrada, lá era o instante das vésperas, aqui, à meia-noite. Os raios de luz feriam o nariz, mas eis que havendo em torno do monte caminhado, dirigíamos passos na direção do ocaso, quando senti em pleno rosto fulgor muito mais intenso que o outro. Dominou-me aquele estupor que é próprio dos prodígios. Elevei, pois, as mãos para cima dos olhos, buscando minorar os efeitos da forte luz. Como ao se refletir em água calma ou em espelho um raio de luz toma direção oposta, de modo que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão, conforme ensinam ciência e experiência, assim me parecendo ter a vista ferida por luz refletida, desviei o olhar. Indaguei: quem é, ó mestre amado, esse que me ofusca a ponto de não poder fitá-lo e que parece vir ao nosso encontro? Respondeu-me: esse que se aproxima é mensageiro celestial a convidar-te para subir mais alto. Prontamente entenderás, e com alegria, que por efeito de tal graça te sentirás tão gloriosamente feliz quanto é dado a ser humano. O bendito anjo se aproximou e, com meiga entonação, anunciou: vinde, que este lanço da escada é menos difícil que os anteriores. Subíamos, já longe da entrada, quando ouvimos atrás de nós cantar o Beate Misericordes. E o Alegra-te, ó triunfador. O mestre e eu subíamos. Pensei poder, em tal circunstância, tirar proveito dos conhecimentos seus. Perguntei: que tencionava dizer-nos aquele espírito da Romanha ao aludir a gozos impossíveis de repartir? Respondeu-me: conhecendo agora as consequências do seu pecar, não lhe causa estranheza que os homens na terra não façam algo para aliviar o seu tormento no purgatório. A inveja é mal que conduz a muitos suspiros intranquilos, pois que os desejos do invejoso objetivam unicamente os bens mundanos, e estes, devendo por sua natureza serem gozados por muitos possuidores, fazem que a parte usufruída por cada qual resulte sempre menor, desprezível mesmo. Bem o contrário ocorre quando o desejo dos homens se volta para o amor divino. Não haja receio de que, sendo muitos a gozar da beatitude celeste, resulte menor a delícia de cada um, pois é da natureza divina que o bem-estar do indivíduo aumente o bem-estar geral. Eu lhe disse: agora estou ainda menos esclarecido a este propósito do que antes de haver te interrogado, pois tuas palavras sugerem dúvidas maiores. Como pode ser que um bem dividido entre muitos enriqueça o bem geral ainda mais do que se o mesmo bem fosse entre alguns poucos dividido? E ele, é que continuas raciocinando segundo interesses terrenos. Assim, onde brilha a luz mais forte não consegue senão ver trevas.
Esse bem inefável, celestial, procura o amor dos homens tal qual o raio de luz procura corpo que o reflita. Quanto mais intenso for o amor da alma na busca da luz divina, tanto mais essa divina luz envolverá e aquecerá a bendita alma. E quanto mais gente para o céu for subindo, cada uma das almas terá aumentada a capacidade de amar e mais fundamente se aplicará ao amor divino, pois cada qual, à guisa de espelho, reflete sobre as outras a sua própria felicidade. Se ainda minhas explicações não esclarecerem tuas dúvidas, hás de encontrar em Beatriz argumentos mais adequados para inteirar-te das razões divinas. Esforça-te, pois, para que depressa te sejam canceladas as 5 manchas que ainda em tua fronte vejo impressas. Há de apagá-las com trição sincera. Antes que eu dissesse começo a compreender, eis que penetramos no círculo imediatamente superior. Calei, para os lados voltando olhos ansiosos por novidades. Quedei estático, acreditando vislumbrar um grande templo, onde numerosa multidão se entregava à prece. Meiga matrona à entrada interrogava com semblante caridoso: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te buscávamos. Pronto escapou-me a visão. Mas logo divisei segunda senhora com o rosto molhado por aquelas gotas que o sofrer destila, anunciadoras de mágoas aninhadas por despeito em ânimo iroso. Clamava: Se és senhor da cidade por cuja posse os deuses guerrearam e onde todas as ciências têm cultores, castiga os ímpios braços que ousaram, ó Pisístrato, enlaçar a nossa filha. O convocado, sereno e justo, sem rancor no rosto, respondia: Que deveremos então fazer com aqueles que nos querem mal, se castigarmos aqueles que demonstram amar-nos? Em seguida assisti a multidão desvairada, em raiva acesa, lapidar a um jovem, aos gritos de Emata. Mata! Já curvado para o solo, o triste moço endereça olhar aos portais celestes, encontrando, em tamanho sofrimento, forças para em favor dos cruéis perseguidores orar ao Senhor dos céus. Em seu rosto sofrido, o piedoso sorriso da virtude resplandecia. Quando meu espírito retornou ao corpo, dando-me ver não visões, mas a realidade circundante, reconheci que no êxtase vira não ilusões falseadas, mas a face da verdade. O mestre, que me via proceder qual pessoa do sono ainda mal desperta, perguntou: Que há contigo para caminhares assim vacilante? Mais de meia légua, por certo, vens andando com inseguro mover dos pés, os olhos cerrados qual indivíduo que os sentidos houvesse entregue ao sono ou ao vinho. Disse-lhe: Caro mestre, se consentes em dar-me ouvidos, dir-te-ei quanto meus olhos contemplaram enquanto titubeantes podias ver os meus joelhos. Ele tornou: Se trouxesses a face coberta por uma centena de máscaras, não me seriam ocultos, por menores que fossem, os pensamentos que ainda há pouco te elevaram. Tudo quanto te foi dado ver lá em cima foi decretado, a fim de que se abra mais facilmente o teu entendimento às fontes do amor que eternamente fluem do coração de Deus. Não perguntei que tens, como faz aquele que só vê com os olhos do corpo, mas sim perguntei para acelerar teus pés. Pois cumpre ativar o passo aos que por lassidão retardam o andar, mesmo estando acordados. Caminhando pela tarde, e alongando o olhar pelo caminho tão longe quanto podíamos, fomos rumo ao fulgente raio vespertino. Eis que vimos levantar-se fumaça, que se condensou à nossa frente, tenebrosa qual noite escura. Fomos cobertos por ela de todo. Canto 16. Dante e Virgílio entram na nuvem de fumaça dos iracundos. São acompanhados pelo espírito de Marco Lombardo, que entabula com Dante uma conversação sobre a corrupção na Lombardia, bem como no mundo. A fumaça nos encobria, provocando escuridão tal que nem no inferno eu vira. Jamais algo assim espesso e pungente for estendido contra meu rosto. Cerrei os olhos, não suportando tê-los abertos. O meu sábio e diligente companheiro, vindo em ajuda, em seu ombro deu-me guarida. Qual o cego que a seu guia vai unido para não se extraviar ou não se chocar com o obstáculo que o moleste, talvez o mate, assim eu, por aquele ar tenebroso, imundo, segui meu condutor, que repetia: Cuidado para não te afastares de mim. Eu ouvia vozes, parecia-me que suplicassem misericórdia ao Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Principiavam pelo Agnus Dei, sendo uniformes as preces e a melodia, de modo a revelar geral concórdia. Perguntei ao mestre: São espíritos os que ouço cantar? Respondeu-me: Sim. E por esse modo desatam os nós da ira que os ataram ao pecado. Quem és tu, que a névoa fendes e falas a nosso respeito como criatura viva a medir o tempo pelo calendário?
Foi dito por uma das vozes. O mestre aconselhou-me, responde, e pergunta se por aqui se vai subindo. Asterisco 1. Uma densa fumaça envolve os iracundos, lembrança da ira que na terra não lhes permitiu enxergar as virtudes e seus méritos. Asterisco. Acrescentei, ó criatura afanada em tornar-te isenta de culpa junto de aquele que te criou, ouvirás maravilhas se me seguires. Respondeu, seguir-te-ei quando me for permitido, e se a fumaça não facultar que nos vejamos, as vozes ajudarão a nos mantermos unidos. Comecei, ainda trago o espírito vestido por aquele corpo que a morte usa suprimir. Subo desde as baixuras infernais. E se Deus me favoreceu ao permitir que eu chegue a ver a sua corte, por modo estranho aos costumes vigentes, dize-me quem foste antes de morto e qual o caminho para a subida. Tuas palavras seguiremos. Meu nome é Marco, e fui lombardo. Conheci bem o mundo e amei aquelas virtudes às quais, hoje, ninguém dá valor. Para encontrar o bom caminho, avança à frente, disse, e acrescentou, rogo intercedas por mim ao chegares lá acima. Assegurei-lhe, acredito em ti. Prometo fazer quanto pediste. Mas angustio-me em meio à dúvida que necessita ser esclarecida. No princípio era simples, mas palavras tuas e outras, ouvidas antes, fazem-na dobrada. Segundo dizes, o mundo terreno está deserto de virtudes, grávido e sepulto pelos pecados. Rogo-te aclares os motivos de tão funesto estado, para que eu aprenda e os reproduza a outrem. Eis que alguns o atribuem a desígnio divino, outros à perversão humana. Um suspiro sentido escapou-lhe do peito. Depois, disse, irmão, o mundo é cego e bem vejo que dali procedes. Vós, os viventes, atribuís ao céu as causas de todos os efeitos, como ser por ele tudo determinado resultasse. Se assim realmente acontece, destruído o livre-arbítrio, não seria justo receber alegria pelo bem e dores pelo mal. De fato as vossas ações são iniciadas com a permissão divina. Não digo que todas, mas admitindo que assim suceda, tendes a luz da razão que permite discernir o bem do mal. Sendo livre a escolha, quem se esforça e obtém a vitória em nome do céu tudo mais vencerá, se do bem se nutre. Natureza mais poderosa vos concede o raciocínio, o arbítrio, para que, usando-o, não fiqueis, em tudo, na dependência do céu. Se, apesar disso, o mundo desviou-se do bom caminho, em vós está a causa. Disto, dar-vos-ei agora a cabal demonstração. Sai a alma das mãos do Criador, que a ama antes que ela exista, a modo de criança brincalhona, ora ri, ora soluça. Apenas criada, toda ingenuidade, ela inclina-se para tudo o que lhe dá prazer, pois emana de Deus, suprema alegria. 2. Volta-se para os gozos fúteis, extraviando-se a segui-los, se regras ou freios não regulassem o próprio amor, impedindo seja perdida a visão da justiça divina. Leis, portanto, existem, mas quem as segue? Ninguém, pois o pastor, que aos mais precede, rumina as palavras, mas nega o bom exemplo. Desse modo, o povo, que observa o cobiçoso proceder dos chefes, uns e outros ansiando pelo gozo dos bens terrenos, ceva-se nestes, nada mais de nobre cultivando. Agora podes facilmente deduzir que a má conduta dos chefes, e não a decadência ou condescendência das leis naturais, é causa de haver-se o mundo corrompido. Costumava, essa Roma que modelou o mundo, iluminar-se com dois sóis, o das leis terrenas e o das regras divinas. Ora, um ao outro apagou, juntaram-se o báculo e a espada. Asterisco 2. Dante resume a doutrina de Santo Tomás de Aquino. Asterisco. Mal unidos, à força, mal caminham, pois não se respeitam mais, na união forçada. Se as minhas palavras não dás crédito, repara na natureza que não mente, pois cada erva se conhece pela semente que produz. Valor e cortesia encontravam-se em abundância nas terras banhadas pelo Adige e o pó, antes que Frederico movesse guerra à igreja. Atualmente, todo desalmado pode tranquilamente adentrar a Lombardia, sem receio de incômodos, pois toda a região está viciosa, corrupta. 3 anciãos, contudo, nessa terra, que com suas vidas contrastam os costumes antigos e os modernos, tardando sabiamente Deus em chamá-los a melhor viver. São eles, Conrado da Palazzo, o bom Gerardo e Guido de Castel, chamado, segundo o estilo francês, o Lombardo. A Igreja Romana, por reunir ambos os poderes antigos, enlameia-se de fazer o bem e abre mão.
Eu então disse, Marco, ouvindo tais argumentos, percebo por que os filhos de Levi, sacerdotes, foram excluídos de qualquer herança. Mais que Gerardo. É esse que invocaste, representante da glória e brasão de antiga raça, censurando este século repleto de vícios? Tornou, pretendes que eu fale ainda mais ou me queres enganar? Pois como é possível, falando italiano, que ignores Gerardo? Com outro nome não o conheço. Só posso dizer mais ser o pai de Gaia. Bem, acompanhe-vos Deus, já não posso seguir convosco. Eis que branqueja o dia por entre a fumaça. Devo partir, pois o dia antecede ao anjo. Dito isso, foi-se, sem mais nada desejar ouvir. Canto 17. Os dois poetas alcançam a entrada do quarto recinto do purgatório, no qual se redimem os que negligenciaram as obras da fé e da caridade. Virgílio explica a Dante como se distribuem as almas nos 7 círculos do purgatório. Leitor, se alguma vez já foste surpreendido na cordilheira por névoa densa, através da qual não podias enxergar, tal qual uma toupeira, recorda-te de que ao principiar a descerrar-se a cortina úmida e espessa iam se infiltrando débeis raios de sol. Podes então imaginar qual foi o sol que logrei rever. Pisando as pegadas do meu fiel mestre, saí da cerrada nuvem para a luz solar, que já não iluminava a base da montanha. Ó fantasia, que podes elevar o espírito a tal ponto que do elevo não desperta nem com o soar de 1000 tubas, que te move, estando dormidos os sentidos? Move-te a luz no céu formada por si ou por um querer onipotente. Pois minha imaginação me levou a contemplar aquela que por castigo de seus crimes foi transformada na ave que encantara em contralento. Por tal modo ficou presa minha mente a tal visão que nenhuma outra impressão exterior podia dominá-la. No mesmo êxtase, em sequência, vi homem na cruz distendido, conservando, enquanto morria, arrogância e altivez. 1. Trata-se de Amã, ministro do fiel Assuero, é o segundo exemplo de ira punida. Ao seu redor estavam Assuero, o grande rei, Esther, sua esposa, e o prudente Mardoqueu, que foi sempre reto no dizer e no fazer. Mas esta visão fugiu-me tão rapidamente quanto a bolha que, formada pela água, a falta da água de que nasceu rebenta. Foi-me dado ver em seguida a donzela exclamar, em prantos, por que, ó rainha, por vias da ira buscaste a morte? Não querendo perder Lavínia, perdeste a vida e a mim tens perdida, a chorar a tua desgraça mais do que outra qualquer tristeza. 2. Assim como o sono é interrompido quando luz forte e repentina bate nas pálpebras cerradas, e elas pestanejam antes que tudo se desvaneça, assim desapareceu a visão, alterou sobre as faces clarão tão vivo que igual na terra jamais foi observado. Voltei-me, buscando reconhecer o sítio onde me encontrava, porém, desse intento desisti ao ouvir voz que comandava, sobe por aqui. Minha alma foi então assaltada por desejo tão ardente de conhecer quem tal dissera que certamente ficaria conturbada se não o satisfizesse. Mas assim como o sol, deslumbrando a vista, impede-a de fixá-lo, faltaram-me forças para fixar a fonte de tal voz. Assim falou meu guia, trata-se de espírito celeste que, sem ser solicitado, vem indicar o bom caminho. Em sua própria luz se mantém oculto. Age para conosco qual o homem em relação a outro homem, pois aquele que percebendo semelhante em apuros aguarda o pedido de socorro já está, malignamente, a escogitar recusa. Apressemo-nos em aceitar tão útil convite, pois convém subamos antes que a noite desça. 2. A rainha Amata, supondo que Turno, noivo de sua filha Lavínia, houvesse sido morto por Enéas, suicidou-se num acesso de ira. É o terceiro exemplo de punição. Mais tarde, não o poderemos fazer, senão esperando que o sol regresse. Caminhamos então rumo à escada divisada. Chegávamos ao primeiro degrau quando percebemos ruflar de asas, presumi sentir bafejo no rosto, e ouvi, Beate pacifici, pois estão livres da ira. Já acima de nós empalideciam os raios solares que precedem a noite, surgindo estrelas por todos os lados. Ó ânimo! Por que me abandonas? Murmurei de mim para mim, ao sentir-me desfalcado das forças que as pernas dão vigor. Havíamos atingido o ponto mais alto da escada. Ali nos quedamos imóveis, qual navio que, fim da viagem, na praia se imobiliza. Atentei para ver se algo podia ouvir do novo círculo, voltando depois a interrogar o mestre. Dize-me, ó Pai querido, quais pecados são purgados neste círculo?
Não esteja o teu verbo tão silencioso quanto imóveis estão nossos pés. E ele a mim, aqui, o sofrimento aplica castigo merecido àqueles que na prática do bem foram remissos. O tardo remeiro aqui se apressa e pune. Para que melhor compreendas, dá-me a tua atenção, bem aproveitando, desse modo, nossa parada. Nem ao Criador nem à criatura faltou jamais amor, quer venha da própria alma, quer seja instilado pela natureza. O amor natural é sempre livre de erro. O outro, porém, pode errar. Ou na direção, ou por excesso, ou por tibieza. Quando se endireita no rumo dos bens divinos, considerando menos os bens terrenos, não pode dar como resultado um criminoso afeto. Se, contudo, se desvia para o mal e em proporções se excede, ofende ao Criador do qual é criatura. Podes agora compreender que o mesmo amor, nos homens, pode ser semente de virtudes ou germe de todos os pecados. Ora, aceitando que o amor não pode desviar o seu propósito da finalidade que o criou, e da qual e para a qual vive, segue-se que, havendo amor, é impossível que o amor se torne ódio. E porque nenhuma criatura existe sem que exista o Criador, no próprio amor confundem-se aquela e este, nenhum ódio entre ambas existindo. Não podendo, pois, o homem odiar nem a si próprio nem ao seu Criador, resta odiar o próximo, e este amor ao mal por 3 modos diferentes atua sobre o humano limo. Há os que, cobiçosos de grandeza e glória, intentam alcançá-las mediante a ruína de outrem, a quem sonham ver por terra, destruído, suprimido. Há os que, temerosos de perder glória, poder, honra e fama, se outrem se apresenta a disputar-lhes, contristam-se ao vê-lo progredir, pois mais apreciariam saber que recuava. E há os que, atingidos por injúria, fazem da vingança seu objetivo, esmerando-se em praticar o mal contra o semelhante. Nos planos inferiores a este, são purgadas estas 3 formas de perversão do amor. E agora atentes para o sucedido com o que desordenadamente insiste em procurar o bem. Cada qual idealiza confusamente o que seja o bem, e ao redor dessa idealização se aflige e contende para alcançar a plenitude do bem. Aqui se dá, conforme a contrição, o merecido castigo àquela forma de amor que se mostrou no mundo lento e incerto ao eleger e cultivar o verdadeiro bem. Outro bem existe, o 3, que, porém, ao homem não dá felicidade, pois não é a felicidade, não sendo a essência do bem, fruto e raiz de toda a virtude. O amor voltado aos bens materiais recebe castigo nos 3 círculos acima. Melhor do que as minhas palavras, contudo, é que o vejas tu mesmo. Asterisco 3 é o amor às coisas materiais. Asterisco. Canto 18. A noite cai. Virgílio mostra a Dante que a alma tende naturalmente para o bem e para o prazer, mas sofre influência da vontade. Eis que surgem as almas dos negligentes na prática do bem e da virtude. Terminando seu discurso, Virgílio, observando a expressão em meu rosto, procurava saber se eu ficará satisfeito. Para ele eu calava, mas dizia a mim mesmo, talvez o aborreça com tantas perguntas. Mas aquele que valia por verdadeiro pai, apercebendo-se do meu tímido e silencioso querer, falando, deu-me a coragem necessária. Disse-lhe, pois: Mestre, quando ensinas, tanta luz derramas em meu espírito que alcanço claro e distintamente quanto desejas que eu compreenda. Rogo-te, doce e paciente guia, reveles a origem desse amor a que atribuíste a causa de todas as ações, boas ou nocivas. Replicou: concentra em mim toda a força do teu intelecto, e ser-te-á patente quanto erra o cego que se propõe a servir de guia. Sendo a alma criada com inclinação para o amor, corre ao encontro de tudo que lhe acene alegrias, se em nome do amor nessa direção for convocada. Para que o instinto do amor se transforme em ato de amor, o teu entendimento recolhe imagens que, desenvolvidas no íntimo, atraem outras almas. E quando elas se entregam, essa entrega é o amor, é a própria natureza que, pelo liame do prazer amoroso, de novo se funde com o homem. É qual chama que busca elevar-se, em virtude de sua forma que para o alto sempre tende, em direitura do centro onde sua remota origem ainda arde, é pelo desejo que a alma se incendeia, num impulso espiritual que não aplaca enquanto do objeto amado não consegue a posse ambicionada. Agora estás habilitado a conhecer quanto permanece oculta a verdade para as criaturas que sinceramente creem ser toda espécie de amor, por si mesma, coisa acertada e boa. Eis que a matéria pode parecer sempre boa, mas nem todo selo será bom, ainda que a cera de que se compõe seja de boa qualidade.
Respondi-lhe eu: se tuas palavras e minha atenção completa puderam revelar-me a natureza do amor, estimularam em mim outras dúvidas ainda maiores. Pois se o incentivo ao amor vem de fora do ser, e se a alma se move em direção do amor, ao ser pelo amor atraída, o encaminhar-se pela via do amor para um caminho bom ou mau não me parece que deva ser, para ela, certo ou errado. E ele, no que toca a esse tema, posso dar-te apenas argumentos que apelam à razão. Mas como para essa dúvida a solução se acha mais no terreno da fé que no da razão, deves aguardar que Beatriz te elucide. A substância espiritual, distinta da matéria, mas nem por isso menos identificada com esta, guarda virtude específica que somente é sentida quando atua, de si denunciando o efeito pela ação assim como o verdor das folhas demonstra existir vida na planta. Eis porque o homem desconhece de onde lhe vem o entendimento das primeiras sensações, o inclinar-se inicial das paixões, as quais são instintivas, como é instintivo para as abelhas preparar o mel. Ora, esta primeira tendência, a de querer amar, não acarreta nem louvores nem admoestações. Mas precisamente para que, em torno e em sequência deste primeiro querer, se acrisola em altos objetivos é que a razão é inata em nós, incumbindo-lhe a vigilância da porta pela qual entram as paixões na alma. Este é o princípio donde provém o castigo ou o prêmio, segundo a razão faça inclinar para o bem ou para o mal a paixão amorosa. Os filósofos que se aprofundaram em estudos sobre esta inata liberdade de escolher vô-la transmitiram nas lições de moral. Por ela se aprende que ainda quando, por necessidade, todo o amor possível em vosso imo se acendesse, restar-vos-ia, para discipliná-lo, o exercício do autodomínio. Beatriz considera essa alta virtude como livre-arbítrio. Ela discorrerá a tal respeito, mais à frente. A lua, quase à meia-noite, ia surgindo, e fazia as estrelas ainda mais pálidas ao nosso olhar. Contra o fundo celeste, percorria caminho contrário àquele por onde o sol busca o crepúsculo, conforme é visto pelos romanos a fulgurar entre a Sardenha e a Córcega. Virgílio rematara a resposta à minha dúvida. E eu, que receberá explicações lúcidas e completas sobre a questão proposta, sentia-me qual homem que, sonolento, vaga e entontecido. Desta sonolência fui subitamente acordado por multidão de almas que à nossa retaguarda e em nossa direção se encaminhava. E como os rios Ismeno e Asopo, outrora, viram-se cruzados por bandos desesperados de tebanos, dentro da noite clamando em altas vozes pelo deus Baco, assim os daquela turba penitente, por desejo reto e por justo amor impelidos, apressavam-se, ofegantes, a cruzar o círculo. Correndo, alvoroçada, logo alcançou-nos a multidão em cuja vanguarda dois vultos, em prantos, bradavam: Maria corre pressurosamente para a montanha rir para subjugar Lérida, César venceu Marsella antes de voar à Espanha. Depressa! Avante! Não haja perda de tempo, não falte o zelo de apressar o passo, alguns clamavam, e gritavam outros, que o desejo do bem revigore em nós a graça divina. Ó almas em quem o atual fervor substitui, busca apagar a incúria e a negligência do passado, quando na prática do bem não se aplicara, dizei a este que é vivo, e com isto mentira não vos digo, o qual aspira a prosseguir subindo, tão logo surja a aurora, dizei onde está situada a escada certa. Foram palavras do meu guia. Respondeu-lhe um dentre os espíritos: acompanhai-nos e encontrareis a passagem. Não podemos parar, tão intenso é o anelo de cumprir nossa estrada, e isto esclareço para que entendais não haver injúria na pressa com que andamos. Fui abade de São Zeno, em Verona, sob o reinado de Barba-Roxa, o bom, a quem Milão recorda tristemente. Alguém, que já um pé tem dentro da cova, há de em breve nesse mosteiro ser chorado juntamente com o poder de que for exornado. Pois em prejuízo do chefe verdadeiro, foi colocado ali um filho aleijão, bastardo e estúpido. Não sei se silenciou, tanto já se achava à nossa frente. Mas essas palavras pude ouvir com clareza, e as memoro com prazer. Foi quando Virgílio, que me socorria em todas as necessidades, sugeriu: olha para ali, para aqueles dois espíritos que acerbamente reprovam a lentidão dos preguiçosos. Postados à retaguarda da multidão, clamavam: por preguiça foi morta aquela gente para quem se abriu o mar, antes de receber do Jordão a herança. Depois morreram, perdendo por seu querer alta fama e grande glória, aqueles que desistiram de seguir o filho de Anquises. Quando a fila das almas afastou-se tanto que eu jamais nada podia distinguir, nova inquietude se apoderou de mim. Desta vieram outras, e por tal forma entre uma e outra vagueava o pensamento que cerrei meus olhos, lentamente, e do pensar deslizei para o sonhar. Canto 19. Dante, guiado por Virgílio,
atinge a íngreme via que conduz ao quinto terraço, o anjo suprime da fronte de Dante mais um sinal. Os poetas irão se encontrar com as almas dos avarentos, e conhecer seu suplício. A hora da noite em que o calor do dia já não é suficiente para vencer o frio que sobe da terra, ou que desce da lua, momento em que os astrólogos podem observar surgirem as constelações dos peixes e do aquário a precederem a alva, foi mostrada a mim, em sonho, uma mulher. Ela gaguejava, era vesga, era torta no caminhar, suas mãos eram deformadas e sua tez macilenta, fitava-a, e assim como o sol aquece os membros que pela noite o frio agrava, sob o efeito do meu olhar ela movia a língua, alçava o corpo e já no lívido, desbotado semblante surgiam cores agradáveis, como o quero amor. Tendo, pois, libertado o seu falar, principiou a entoar tão doce e inebriante canto que muito me custaria desviar dele a atenção. Sou, dizia, a sereia insinuante. Nos mares desgarros navegantes, tamanha sedução se desprende do meu canto. Cantando seduzi Ulisses. Do elevo a que conduz este cantar, poucos logram escapar. Não havia cerrado os lábios quando, ao seu lado, a confundi-la com o olhar, surgiu dama celestial. Ó Virgílio, imprecou, severa, quem é esta? Asterisco 1. Essa mulher simboliza a tentação que leva o homem a pecar entregando-se aos prazeres materiais. Asterisco. Acorreu meu guia, respeitoso ante senhora de tão celeste aspecto, a qual, tolhendo as mãos da funesta sereia, rasgou-lhe as vestes, pondo-lhe o ventre a descoberto. Para acordar-me, o fedor que dali saía foi o bastante. Abri os olhos e ouvi o mestre dizer, 3 vezes pelo menos te chamei. Eia, ergue-te, sigamos procurando abertura por onde possas subir. Ergui-me, pronto. Já os picos do sacro monte estavam iluminados pelo dia. Às nossas costas nascia o sol. Acompanhando o guia, eu tinha baixa fronte, como quem leva a mente ao peso de dúvidas, curvado qual o meio arco de uma ponte, quando ouvi esta voz, vinde, por aqui se pode subir, modulada em tom assim suave e benigno como igual não se ouve em nosso mundo. Tendidas as asas, iguais às de cisne em alvura, quem nos falará indicava a passagem entre alcantis. Moveu em seguida as penas, agitando o ar ao nosso redor e clamando, venturosos os que choram, pois aqui terão a alma repleta de consolação. Passado o lugar onde o anjo pousara, o mestre perguntou-me, por que olhas somente para a terra? Respondi, temor é que me mantém assim. Em sonho apareceu-me figura por tal forma estranha que ainda agora sua impressão não se desvaneceu. Tornou, viste aquela antiquíssima feiticeira, razão dos males que no círculo acima são purgados. Verás como o homem dela se liberta. Basta desse cogitar, acelera o passo e fixa os olhos nesse céu que Deus criou quase como um convite para mirar. Procedi como o falcão, que primeiro observa os seus pés e depois levanta voo no afã de encontrar caça. Expeditamente venci o que restava do caminho escavado entre rochas, até o novo terraço onde se recomeça a caminhar em giro. Penetrando no quinto círculo, deparei gente pranteando, posta em terra, rosto voltado para o solo. Adaesita anima-me a pavimento, 2, murmuravam, entremeando palavras e suspiros, de modo tal que me foi difícil entender o sentido delas. Ó eleitos de Deus, cujo sofrer encontra alívio na justiça e na esperança, dizei-nos como subir a degraus mais altos. Se a vossa punição já foi cumprida e ora velozes pretendeis subir, avançai de modo a manter sempre a vossa direita para o exterior da rocha. Assim perguntou o poeta e assim lhe foi respondido por alguém que adiante se encontrava. Supondo que em tais palavras existisse intenção oculta, consultei com os olhos do meu guia, e este, com um ledo gesto, acedeu ao desejo que em meu olhar percebera. Podendo assim dispor de meu querer, afastei-me para o lado, em direção àquele vulto cuja voz atraíra a minha atenção. Disse-lhe, ó espírito que lacrimoso expia as culpas, eliminando o mal que te impede o acesso a Deus. Sustém um pouco, em meu proveito, esse prantear contínuo. Quem foste? Por quais pecados jazes voltado para o solo? Tais coisas espero que me digas, se desejas que lá no mundo de onde venho, vivo, em teu favor impetre algo valioso. E ele a mim, dir-te-ei o porquê de nos castigar o céu por este modo, mas antes convém que se escode ego fui sucessor petre. Entre Siestri e Chiavari corre um rio formoso. Dele tirou origem o título de minha estirpe. Em mês e pouco tive a prova de quanto pesa o grande manto papal a quem se propõe a mantê-lo sem manchas.
Asterisco 2, minha alma arrojou-se ao pó. Asterisco. Comparado a este, todos os mais fardos parecem feitos de plumas. Minha conversão, ai de mim, foi tardia. Apenas eleito pastor de Roma, quanto é frívolo viver mundano fiquei sabendo. Meu coração desconheceu a paz e a quietude. Dando-me conta de que mais alto não poderia subir na vida terrena, ardi por completo no amor desta vida divina. Mísera e distanciada de Deus era até então a minha alma, perdida em dura avareza, de que, conforme vês, vai sendo purgada. Aqui são punidos os ávaros, no mais duro castigo purgado neste monte, pois ao céu nosso olhar não se pode erguer, fixando apenas as mesmas coisas terrenas que, por muito amadas, desviaram de Deus o nosso olhar. Havendo a avareza extinguido em nós a intenção do bem, a justiça divina quer nos punir com fazer-nos apenas olhar as coisas terreais. Pés e mãos estreitamente unidos, enquanto aprouver a Deus aqui permaneceremos, imóveis, estendidos. Eu havia me ajoelhado, queria falar-lhe mais. Ele, porém, percebendo meu gesto com um só tê-lo ouvido, atalhou-me observando, por que te curvas, respondi-lhe, em reverência à vossa dignidade papal. Não quer minha consciência que me conserve ereto. Observou, fica de pé. Levanta-te, irmão. Não cometas tal erro. Iguais somos, eu, tu e todos os outros, obedientes a uma única potestade. Se compreendeste o sentido exato do Santo Evangelho, quando diz nec nubem, conhecerás o porquê deste meu raciocínio. Segue, agora. Já te detiveste aqui demais. Ocorre que tua presença aqui diminui o tempo de meu chorar, e é com lágrimas que apresso o perdão. Na terra. O único parente que me restou chama-se Elagia, é minha sobrinha, e tem bons sentimentos. Que a ruindade nata dos nossos não a tenha corrompido. Canto 20. Os poetas, ainda no quinto recinto, deixam o Papa Adriano V e vão se entreter com o espírito de Hugo Capeto, este lhes faz duros vaticínios. Pouco depois disso, um forte abalo faz tremer o purgatório. Uma vontade simples não pode superar uma vontade mais forte. Assim, para contentar aquela alma tive de deixar a minha descontente. Meu guia conduzia-me pela senda ao longo da rocha, tal qual, perlongando-se as ameias, se vai às torres de castelo. Do lado oposto, próximo à orla, aglomerava-se turba dos que, gota a gota, de muito lacrimar, expurgam aquela culpa que ao mundo todo avassala. Maldita sejas, velha, loba, cobiçosa mais que outras feras, jamais tendo mitigada a tua fome. O céu, a cujo mover-se, segundo se crê, devem ser atribuídas as mutações das condições humanas, quando será escorraçada do mundo a avareza. Nossos passos eram lentos e medidos. Eu pusera atenção naquelas sombras que percebia a chorar e lamentar-se piedosamente. Eis que ouvi, à frente, doce Maria, alguém clamar, com a entonação da mulher que padece dores de parto. E acrescentar, o quanto foste pobre se pode aquilatar pelo mínimo estalagem em que deste à luz o teu fruto santo. E mais, ó bom Fabrício, que preferiste ser pobre virtuoso a viver em opulência pecaminosa. Tanto me agradaram tais palavras que apressei o avanço, a fim de conhecer o espírito do qual, segundo me pareceu, elas procediam. Seguia ele narrando o generoso proceder de São Nicolau para com as pobres donzelas, salvando-lhes o estado virginal. Clamei, ó alma que falas com acerto, quem foste porque somente a tua voz celebra tanta virtude? Não ficará sem prêmio o teu responder se eu voltar à vida terrena. Respondeu-me, dir-te-ei quanto desejas ouvir, não pelo consolo que da terra possa receber, mas pela graça que vejo refulgir em ti, ainda vivo. Fui raiz dessa maligna planta que esteriliza o chão da cristandade, a ponto de ser causa de espanto um só fruto bom que porventura venha a nascer. Porém, se a Douai, Gang, Lili Bruges fosse possível, prontamente tomariam a vingança que rogo àquele que tudo julga. Na terra fui chamado Hugo Capeto, tronco dos Filipes e dos Luíses, que sob mando tem hoje a França. Nasci de um carniceiro de Paris. Quando os velhos reis se extinguiram, sem outro descendente que um ser votado ao claustro, as minhas mãos felizes vieram parar as rédeas daquele reino. Tanto prestígio alcancei, fiz tantas posses, tantos amigos consegui, que logrei fosse posta à cabeça de meu filho a coroa viúva de senhor. Teve então princípio a real estirpe.
Até receberem o rico dote da Provença, os meus descendentes, ainda que não procedessem nobremente, nada fizeram de mais vergonhoso. Com aquele acréscimo principiou a sua rapina. Por vias de astúcia e violência, conquistaram o Pontois, a Normandia, a Gasconha. Carlos, entrando na Itália qual penitente, vitimou Corradino e no triunfo, à guisa de expiação, mandou também aos céus Santo Tomás. Vejo chegar, em futuro não distante, da França outro Carlos, que fama ainda mais sonora dará a si e aos seus. Sem outra arma que a de Judas, tendo-a apontada contra Florença, rasgar-lhe-á o peito segundo o seu capricho. Não ganhará terras e sim pecados e infâmia, tanto mais pesados para sua alma quanto menos importância lhes der. Outro, que vislumbro sair prisioneiro do próprio navio, venderá a filha tal como os piratas vendem prisioneiros escravizados. Ó avareza, que mais podes fazer de mal, se pudeste arrastar o meu sangue a tal vergonha que não lhe importou a própria carne? Mas, fazendo que pareçam menos graves os crimes passados e presentes de meus descendentes, antevejo o estandarte da Flor de Lis penetrando em Alagny, e Cristo em seu vigário ser aprisionado. De novo ele é escarnecido, repete-se a oferta do fel e do vinagre e entre ladrões conhece morte lenta. Vejo o novo Pilatos que, não pondo fim à sua fúria, sem decreto escrito investe contra o templo. O Senhor, quando terei a dita de assistir à justa punição que por agora em teu seio conserva o segredo da sua hora? Quanto ao que curiosamente perguntaste, digo-te que as palavras que eu dirigi ainda há pouco à esposa única do Espírito Santo são nossas orações durante o dia. Sobrevindo a noite, nossas palavras lembram exemplo contrário. Recordamos Pigmalião que se fez traidor, ladrão e parricida, por sua sede de ouro, e a mísera condição a que Midas foi reduzido, escárnio do mundo por efeito de seu desejo insano. Relembramos o gesto louco de Acão ao roubar os despojos e procurar furtar-se à ira de Josué, verberamos Safira e seu marido, memoramos os coices que repeliram Heliodoro. E todo o monte com imprecações contra Polimestor, o que foi algoz de Polidoro. E no final gritamos, ó avarento Crasso, dize, pois deves sabê-lo, qual é o sabor do ouro? Alguns bradam em altas vozes, outros em baixo tom murmuram, segundo o grau do afeto que os impulsiona, conforme seja forte ou fraco o seu avanço. Portanto, eu não era o único a entoar os cânticos exaltatórios da virtude, embora a voz tão alta quanto a minha perto de mim não se levantasse. Já nos tínhamos afastado daquela alma, esforçando-nos por vencer a íngreme ladeira à nossa frente, quando senti tremer o monte de repente. No peito, meu coração fez-se de gelo, qual de homem que avança rumo da morte. De certo, assim tão fortemente não tremeu Delos quando por ninho a elegeu Latona, a que desejou parir 2 luzeiros do céu. De todos os lados levantou-se tamanha grita que o mestre, voltando-se para mim, exclamou, não há perigo. Teu guia é quem o diz. Era por muitas vozes entoado glória em excelsis Deui, segundo pude entender, quando, havendo avançado um trecho, consegui entender as palavras. Quedamo-nos imóveis, suspensos quais os pastores que ouviram tal cantar pela primeira vez. Assim permanecemos até todos os ruídos cessarem. E reiniciamos o caminho santo, entre as almas prostradas vertendo o pranto costumeiro. Nunca fui acometido como então pelo desejo, filho da ignorância, de penetrar secretos fastos. Mas nem pela pressa eu ousava perguntar, nem do que ouvia tirava o esclarecimento desejado. Assim ia eu, pensativo e acanhado.